Vamos agora então para a nossa aula 5, onde iremos concluir os quesitos relacionados à perícia associados à eletricidade, que nós já vimos na nossa aula anterior, e vamos iniciar a questão da perícia em incêndios em veículos, né? Hoje os veículos são grandes pontos aí que acontecem os incêndios. Nós temos muitos incêndios em veículos, apesar de ser pouco divulgado pela imprensa. Então é extremamente interessante para nós, enquanto peritos, saibamos o que causa os incêndios em veículos e como é feita essa perícia. Para isso, nós vamos trabalhar alguns passos, né, um roteiro, novamente uma metodologia para realizar essa perícia, onde nós vamos procurar vestígios do que causou esse incêndio, semelhante ao que nós fizemos na edificação física, e também, obviamente, um grande fator e que vai ser explorado por nós nessa aula é a questão dos curtos-circuitos que ocorrem em veículos, que são fatos geradores, fontes de incêndio nos veículos. Iniciando então o nosso tema 1 da aula 5, nós vamos fazer o fechamento de tudo que foi discutido e falado na nossa aula anterior, relativa à perícia de incêndio em eletricidade. E essas imagens, essas figuras demonstram para nós claramente todo o cenário que nós encontramos sempre e que são fontes geradoras de incêndios, principalmente na parte residencial e comercial. Normalmente a área industrial ela está mais atenta a esse tipo de problema e não permite, até porque as normas são mais rígidas, nós temos uma fiscalização maior, normalmente existe dentro da indústria comitês, comissões de segurança, enfim, e que evitam esse tipo de cenário. Por que nós estamos colocando como fechamento essas imagens, todo esse cenário na parte da eletricidade associada ao incêndio? Porque nós temos hoje dois grandes fatores geradores de incêndio em residências mostrados estatisticamente. Primeiro, é o uso inadequado da eletricidade, e segundo, o gás de cozinha. O gás de cozinha também é um grande fator de incêndio em residências. Mas como o nosso foco aqui é a eletricidade nesse momento, para entendermos, veja bem, por que acontecem os incêndios mais em residências do que em comércio? Hoje, 80% das ocorrências que são atendidas pelos corpos de bombeiros estão associadas à residência e à eletricidade. Por quê? Porque hoje, dentro de um processo das normas que regem a segurança contra incêndio, elas não atingem a residência. Qualquer pessoa fiscalizadora que se deparasse com um cenário como esse, em qualquer um desses aí, obviamente não aceitaria e teria que tomar medidas para que isso não ocorresse. Então, o que nós temos que observar no processo de perícia em toda adequação? Primeiro, quais são as normas que estavam vigentes para aquele ambiente queimado? Ah, é comércio? Bom, comércio vai ter um tipo de fiscalização que é feita. Ah, é residência? Eu já sei que a residência não é atingida pela fiscalização dos órgãos oficiais. E toda vez que eu gerar cenários como esse, eu vou ter os efeitos que causam incêndio devido ao mau uso da eletricidade. Quer seja por um processo de sobrecarga, quer por um processo de sobretensão, quer seja pelo acúmulo de equipamentos, né, o nosso dito T, em uma determinada fonte, né, uma determinada fonte de energia. Nós temos que lembrar que quando é feito um dimensionamento, e daí nós como perito nós vamos a fundo quando nós detectamos esse tipo de cenário. Por quê? Porque muitas vezes aqui no T, na parte externa, visível, eu não tenho sinal nenhum de algum tipo de efeito causado pelo uso inadequado da eletricidade, mas se eu for aprofundar na nossa fiação, for aprofundar nas ligações que foram feitas, nós vamos começar a identificar os sinais deixados quer seja pela sobrecarga, pelo excesso de tensão, enfim, todas aquelas características que nós vimos na aula anterior e que podem causar isso aí. Temos que observar sempre, e é ponto, inclusive, de podermos assinalar como sendo responsabilidades de fator antropológico, seja causado pelo homem.
A instalação inadequada, né? Então nós sabemos hoje que a parte elétrica tem uma normativa, existem normas reguladoras que balizam esse processo, então jamais eu posso ter um dispositivo de segurança, no caso aqui um disjuntor, nessa formatação. Ou a ligação de uma extensão sem os acessórios corretos. Ou a ligação de um determinado aparelho instrumento, obviamente sem a tomada, sem os cuidados adequados, e principalmente a utilização dos dispositivos divisores de corrente e tensão. Então, esses cenários, todos eles, vão gerar para nós possíveis pontos de calor dentro da edificação. Esses pontos de calor podem vir se tornar um ponto de início de um incêndio. Todos os mecanismos, inclusive de segurança, eles devem estar presentes na edificação, devem estar funcionando e atuantes. Então, o perito tem que observar, toda vez que chegar no ambiente, se os dispositivos de segurança estavam corretos e se nós não tivemos o uso inadequado de algum tipo de equipamento. Ponto importante e que ocorre com muita frequência. O uso inadequado da eletricidade vai ser fonte de calor para iniciar um incêndio numa edificação. Vamos ficar atento a esses detalhes. E com isso, encerramos o nosso tema 1 da aula 5. Dando continuidade à nossa aula 5, nosso tema 2, nós vamos tratar agora acerca da perícia de incêndio em veículos. Semelhante ao que acontece nas residências, os incêndios em veículos também deixam para nós indícios, vestígios. Cabe lembrar aqui que hoje o foco de atendimento de incêndios realmente são as residências, o número maior de incêndios em residências, porém nós temos um número muito grande de incêndios em veículos. E isso, obviamente, por vezes vai demandar a nós, peritos, uma avaliação, uma perícia do que realmente aconteceu, o que gerou, o que ocasionou o incêndio em um determinado veículo. Essa imagem inicial nos traz justamente a ideia de podermos observar claramente o que acontece, assim como o que aconteceu numa edificação. É possível observar as marcas já deixadas pelo processo de queima. Obviamente que essa é uma primeira imagem, né? Vamos lembrar que a foto inicial da cena do incêndio é extremamente importante. Então, assim como nós fizemos, nós vimos que lá na residência, na edificação, no prédio, quando você se depara, o teu primeiro olhar com a cena, você deve fotografar, você deve ter essa imagem inicial, antes de qualquer tipo de ação, antes de procurar vestígios, antes de começar a mexer, enfim, nós devemos fazer. Com o veículo não vai ser diferente, então nós vamos ter uma imagem inicial, que é essa que nós estamos vendo aqui, e dentro dessa imagem inicial aqui no slide, nós vamos poder começar a observar algumas informações importantes. Vamos ver aqui. Lembro que lá no incêndio na residência, nós tínhamos vários gradientes que mostravam diferentes intensidades de calor, manchas mais claras, manchas mais escuras, que indicando para nós maior ou menor intensidade de calor. E aqui nos veículos não é diferente, né? Então, no veículo, também nós podemos começar com uma primeira análise, uma análise inicial, a observar aonde nós temos sinais de maior indício de calor e aonde nós não temos. Na lataria do veículo, vocês podem observar claramente que aqui houve um desenvolvimento de uma grande quantidade de calor, aqui nas colunas do veículo, fato que você já não observa na porta de trás. Depois nós vamos ver um pouco mais no interior do veículo e que obviamente vai facilitar para nós uma interpretação, uma visualização melhor do cenário que aconteceu. Em veículos, obviamente, nós temos grandes pontos, né, que podem gerar para nós tanto calor quanto materiais combustíveis que podem gerar incêndio. Então, o veículo para nós, diferente do que acontece nas residências,
o veículo ele tem muito mais material combustível, e obviamente que esse material combustível vai facilitar o início, né? Vai facilitar o início de um incêndio no veículo, né? Afinal de contas, aqui nós temos o combustível líquido, a gasolina, óleo diesel, álcool. Nós temos muitos materiais sólidos, combustíveis de diferentes pontos de fulgor e de ignição, borracha dos pneus, espuma dos estofamentos, muitos veículos com acabamentos em madeira, acabamentos mais nobres, borrachas, enfim, vários materiais que podem ocasionar um incêndio. E temos também grandes fontes de calor, né? Então, o veículo, o funcionamento do motor por si só, ele já é uma fonte grande de calor. Nós temos inúmeras ligações elétricas que podem ser um ponto possível também de geração de calor para ocasionar um incêndio. Nós temos também a circulação desse combustível do tanque até o motor para que funcione. Enfim, o automóvel ele tem todas as características para que nós possamos ter um processo de incêndio. E, obviamente, facilitado pela presença dos inúmeros materiais combustíveis. Então, essa imagem inicial, esse cenário nos mostra, né, o que pode acontecer com o veículo e já nos dá sinais claros da onde teve início essa fonte de calor. Normalmente, aonde que eu espero que tenha início um incêndio, eu, enquanto perito, conhecendo um pouco dos históricos dos acontecimentos de incêndios, aonde que eu espero que inicie um incêndio num veículo, de forma natural? Obviamente na parte mecânica, né? Por quê? Porque na parte mecânica está concentrado o combustível, está concentrado as fontes de calor, no funcionamento do motor em si, e que tem grande circulação de ar, ou seja, tem os três componentes básicos para que a gente possa ter um incêndio. Então, sempre que eu for pensar em veículo, minha primeira noção, minha primeira impressão, minha primeira ação enquanto perito é fazer uma investigação bem minuciosa dentro da parte mecânica, motor do veículo, e depois partir para o interior, procurando vestígios de possíveis causas de incêndio, né? O que nós não vamos esperar nunca? Esse não é o comportamento padrão para um incêndio em veículo, que o incêndio inicie-se na parte interna. Eu sempre vou ter como lógica de princípio de ocorrência de incêndio, que esse incêndio em veículo ele vai se iniciar pela parte do motor, pela parte mecânica do veículo. E com isso encerramos esse tema. Dando continuidade à nossa aula 5, na questão da perícia de incêndio em veículos, nós temos, semelhante ao que acontece para a perícia em edificações, alguns passos, um roteiro básico para ser seguido pelo perito para que possamos não deixar de lado nenhuma informação importante e deixarmos de agir em algum momento que viesse a comprometer a nossa perícia, o nosso resultado no nosso laudo final. Então, como primeiro passo para a perícia do incêndio de veículo, nós vamos observar as marcas deixadas na lataria do veículo, como eu já falei na nosso tema anterior. Muito bem. O que os sinais deixados na lataria do veículo vão nos indicar? Primeiro, a origem do fogo, ou seja, a gênese, aonde esse fogo iniciou. As marcas são muito visíveis, muito mais fáceis de ser observadas do que nas edificações. A direção do vento, ou seja, a direção de propagação desse fogo nesse veículo. Como ocorreu essa dinâmica, né? Tanto de direção de vento quanto propagação, porque pelos sinais deixados, semelhante às marcas de queima que ficaram na residência, queima em U, queima em V, enfim, nós podemos também identificar nos veículos e os vestígios que podem ser deixados. Então, todo incêndio, por mais que nós tenhamos todo o cuidado, ele vai deixar vestígios, ele vai deixar alguma informação que facilite ao perito identificar isso aí. Então, como primeiro passo, eu vou partir para a observação das marcas deixadas na lataria do veículo, naquela foto, aquela cena inicial, conforme já foi dito anteriormente. Muito bem. Observando a figura, claramente eu consigo identificar aonde nós temos uma maior intensidade de calor. E, obviamente, numa área do veículo
onde é esperado, né? Onde é que nós esperamos que inicie o incêndio do veículo? Na parte do motor. Então, claramente aqui indica para nós que nós tivemos uma intensidade grande de calor embaixo desse capô aqui, nessa área centralizada aqui, que vai indicar o setor, e obviamente vai danificar e vai mostrar. Então, temos outras marcas de calor ao longo desse capô, porém, a parte central, como pode ser observado, com muito mais intensidade, inclusive com remoção da pintura. Quando eu pego aquele veículo nosso anterior, inicial da aula, a gente vai ver o quê? Como está indicado pela seta aqui, nós temos uma propagação de fogo ascendente ou descendente, ou seja, de cima para baixo ou de baixo para cima. Da frente do veículo para trás ou de trás para frente. Então a gente começa a observar aqui, ó. Então aqui eu tenho menos intensidade de calor, junto a esse paralama. Aqui eu tenho grande intensidade de calor. Aqui eu tenho menos intensidade de calor. Então o que está indicando para mim? Que esse processo de queima, né, está nesse sentido, está nessa área aqui, uma fonte maior de calor para ter dado início a esse incêndio, certo? Então, visual, sem nenhum outro tipo de informação, sem nenhuma coleta de prova, mas visualmente eu consigo observar o que está acontecendo. Como segundo passo, observar a falta, troca de algum componente do veículo, né? Então, isso também é fator gerador de incêndio em veículos, você alterar características desses veículos. Então, sempre que eu for fazer uma perícia, independente se é no veículo ou se é no equipamento eletrônico maior, um grande dispositivo, uma grande máquina, eu preciso ter em mãos as informações técnicas desse equipamento. Ou seja, qual era a capacidade do disjuntor, ou seja, qual era a capacidade do fusível que estava no veículo, se não for alterado. Então, isso é uma coisa que costuma se fazer muito. Queima o fusível, eu vou lá e põe um fusível mais forte. Mas se queimou porque alguma coisa está acontecendo, está havendo um excesso de passagem de energia ali, gerado por algum outro problema. Então esse equipamento ele foi dimensionado para aquela finalidade. Aí o que acontece? Eu começo a mudar características. Dei o exemplo do fusível, que é o mais comum, é o que acontece com frequência. Então, sempre que eu tenho a queima de um fusível, né, com raríssimas exceções, é por quê? Porque eu submeti ele a uma atividade, a um trabalho ao qual ele não foi dimensionado. Ou seja, na ponta lá, alguma coisa está demandando demais eletricidade e esse fusível não está aguentando. Então, características alteradas dos veículos podem ocasionar os incêndios. E também observar algumas questões que são aí também, né, pode ser observado que vai estar associada muitas vezes a um furto, a um roubo, né? Então, o que eu espero achar num veículo? Que esse veículo tenha lá um rádio, equipamento de som, rodas, que o motor esteja no lugar, que tenha pneu step, que os bancos estejam, enfim. Se eu me deparar com um veículo que incendiou e está faltando coisas básicas do veículo, não é um cenário que nós esperamos ou que nós podemos encontrar aí dentro de um cenário, de um comportamento padrão de incêndio. Ainda podemos observar a substituição de alguns equipamentos, por exemplo, como rodas de liga por rodas de ferro, né? Queimam de formas diferentes, né? Rádios, CDs, bancos, enfim, cenários que nós temos aí que não devem ser alterados no veículo, não devemos alterar as características aí que são normais, que são normatizadas pelo fabricante. Como um terceiro passo, nós vamos observar o interior do veículo, seus compartimentos, quer seja de passageiro, de cargas, né, para ver se não tem nenhum tipo de alteração. Nós esperamos achar dentro de um veículo os bancos de forma normal, num compartimento de carga, possíveis materiais transportados, mas nada muito diferente disso. Qualquer coisa, qualquer equipamento, qualquer material estranho a isso, deve ser reportado, deve ser anotado, deve constar no seu relatório. Assim como também a questão dos vidros quebrados, né? Lembrando que não podemos, vidro quebrado já indica para mim, de repente, uma possível violação desse veículo. Aí nós podemos observar no interior desse primeiro veículo que nós estamos mostrando, a existência de possíveis fontes de calor, né? Então, vejam, danificado
comprometido toda a estrutura de bancos e interior do veículo, certo? E também a possibilidade, não é o caso aqui, de corpos carbonizados. Então também é comum, principalmente quando nós temos aí crimes por latrocínio, homicídio e tudo mais, no sentido de ocultar cadáver, ocultar provas, né? Colocar corpos dentro de veículos e incendiar, o que dificulta tanto a perícia nos corpos, né, quando forem feitos pelos órgãos competentes, assim como também nos veículos, né. Um quarto passo, observar as marcas de combustão no berço do motor, então mangueiras queimadas, invertidas, regiões mais danificadas, todas elas podem estar indicando para nós algo diferente. Então, se eu observar nessa figura acima aqui, nós temos grandes marcas de queimadas aqui na parte de cima, depois aqui um pouco mais à frente e outras áreas mais preservadas. E olhando mais profundamente, analisando melhor, foi detectado nesse caso específico o rompimento de uma mangueira de combustível, né? Possivelmente, então, ela seja uma fonte inicial do incêndio, do que causou o incêndio nesse veículo. Como quinto passo, né, nós vamos observar todos os sistemas associados ao combustível, né? Então, lembrando que o veículo, diferente do que tem nas residências, os veículos eles carregam grandes quantidades de combustíveis. Então, é importante para nós estarmos observando as mangueiras de entrada, mangueiras de retorno, injeção eletrônica, carburador, bombas, enfim, todos os componentes que fazem parte do sistema de alimentação de combustível do veículo. Então, são pontos importantes e que devem ser observados sempre com muito detalhe pelo perito. E com isso, encerramos esse nosso tema. Dando continuidade à nossa aula 5, tema 4, nós vamos explorar um pouco da pesquisa de vestígios, que nada mais é do que o próximo passo que nós devemos dar. Então, sempre nós devemos procurar vestígios, ou seja, informações que me levem a um cenário do que causou o incêndio. Quais são os vestígios mais comuns que nós encontramos nos veículos, né? Justamente eles vão estar, primeiramente, associados à parte mecânica, combustão, alimentação do combustível no veículo e, num segundo momento, ao interior desse veículo, ou seja, os materiais que ali podem ter sido danificados ou alterados. E nos veículos, de uma maneira geral, nós vamos achar vestígios aonde? Nas mangueiras desconectadas, né? Mangueiras rasgadas, em mau estado de conservação, que não são características do veículo, que não são dispositivos originais. Todos esses são fatores que podem vir a ser uma fonte de vazamento de combustível e, obviamente, motor aquecido, calor, combustível, oxigênio do ar nós temos, é o cenário ideal para que ocorra um incêndio. Vazamentos em dispositivos, principalmente as bombas de alimentação, bicos de injeção. Então, vazamentos de combustível não é um comportamento que nós queremos dentro do motor de um veículo. E isso a gente consegue observar, obviamente, em loco, estando ali, olhando detalhadamente, minuciosamente e sempre, registrando toda e qualquer informação que possa vir a gerar algum tipo de informação que vai ser usado como parte do nosso relatório, como parte do nosso laudo pericial. Então, tudo que nós formos colocar no nosso laudo, ele tem que estar embasado em informações técnicas, fotos, vídeos, vestígios colhidos. Então, às vezes você observa localmente e não vamos esquecer de registrar. O sexto passo, para nós finalizarmos esse roteiro básico da perícia de incêndio em veículos, nós vamos partir para observar o quê? Os componentes do sistema elétrico. Então, eu sempre procuro, o que eu vou procurar na minha perícia? Os itens que podem causar o incêndio. Então, inicialmente eu fui no material combustível, então todo o sistema de alimentação de combustível, gasolina, óleo diesel, bombas, mangueiras, retentores, enfim, todos os equipamentos que fazem parte desse processo. E num segundo momento eu vou partir para quê? Para que possa ser uma fonte de calor.
né? Essa fonte de calor ela vai estar associada ao quê? Ao sistema elétrico do veículo, ao funcionamento do motor ou ao sistema elétrico. Então, os efeitos que nós vemos acontecer dentro da edificação, quer seja numa sobrecarga, numa sobretensão, num processo de fuga de corrente elétrica, enfim, eles podem ocorrer também nos veículos. Aí o que acontece? Então, eu vou observar alguns passos, né, que eu devo observar para que não passe batido aos olhos do perito. Fiações, bobinas, caixas de fusíveis, baterias, alternador, ou seja, tudo que está associado à geração de energia dentro do veículo e suas ramificações. Então, assim como acontece na residência que eu pego uma caixa de tomada, uma saída, um ponto de tomada, e vou seguindo toda essa fiação, todo esse processo, até uma caixa de distribuição, até uma entrada na rua, no veículo eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Então, eu partindo de um ponto, de uma caixa de distribuição de fusíveis, por exemplo, então dali, por isso a importância de nós termos os dados técnicos dessa caixa, né? Capacidade de fusível, quantidade, para nós vermos se não houve algum tipo de alteração. Dali eu vou seguindo até todo esse trajeto que ele percorre ao longo do veículo, tentando achar pontos, por exemplo, é muito comum no veículo, pelo movimento que tem, dessa proteção, dessa capa dos fios romper-se, e daí o que acontece? Ela rompe, ela começa em atrito com a lataria do veículo, começa a fechar curto e causa vários problemas para causar, associados à geração de calor no veículo. Né? Eu posso chegar no dispositivo final lá, para ver se não foi alterado o sensor, a bomba, né? Se não houve algum tipo de que a gente fala assim, o termo às vezes é meio ruim, mas para a gente entender bem, aquela gambiarra que é feita, muitas vezes para fugir de uma manutenção adequada. Então, o sexto passo, ele nada mais é do que nós estudarmos de forma profunda, observarmos todo o circuito que percorre a energia dentro do veículo. Lembrando que a residência, nós trabalhamos normalmente com correntes que nós chamamos correntes alternadas, né? Que são altas tensões e altas correntes. Nos veículos, de forma geral, nós temos uma fonte de alimentação de 12 volts, porém, com os sistemas eletrônicos, eles trabalham também com alta tensão. Então, devemos tomar todo o cuidado até para evitar acidentes. E, obviamente, seguir todo o trajeto, todo o percurso e estar atento a qualquer deformação, qualquer sinal de vestígio causado por aquecimento que possa ser causado um incêndio. Obviamente, se eu detectei lá atrás já o ponto de vazamento de combustível, um ponto na alimentação do combustível que gerou o incêndio, eu não preciso mais focar nessa parte da eletricidade. Então, eu vou inicialmente focar na parte do combustível e depois na parte elétrica do veículo. A partir do momento que eu identifique uma causa aqui, obviamente que não há necessidade de continuar. E com isso nós encerramos mais esse tema. Dando continuidade à nossa aula 5, vamos para o tema 5 e finalizar o entendimento dos curtos de circuitos em veículos. Como já foi falado anteriormente, o curto-circuito é um dos pontos mais possíveis de gerar fonte de calor naquele veículo. Nós vimos que o combustível, com todos os seus mecanismos de distribuição, mangueiras, válvulas, tanque de armazenamento, é um possível ponto de geração de calor e possível causa de incêndio, assim como também toda a parte elétrica. E dentro da parte elétrica, cabe nós detalharmos um pouquinho mais acerca dos curtos-circuitos que podem ser gerados. Como todos nós sabemos e observamos hoje em dia, principalmente os veículos mais novos, eles são dispostos de grandes e complexos sistemas de informações de eletricidade, a tal da injeção eletrônica. E isso, obviamente, trouxe grande complexidade para nós entendermos o processo. Por quê? Porque muitas vezes nos faltam informações de que tipo de sinal, que tipo de tensão era esperada, que tipo de comportamento era esperado por um determinado dispositivo, até por uma questão de marcas, de exclusividade, então são muito restritas
as informações acerca de dados mais técnicos relativos à parte da injeção eletrônica. E por que isso preocupa e deve ser foco de atenção do perito? Porque normalmente eu vou observar o que nós chamamos de danos dielétricos em veículos. O que são danos dielétricos? São aqueles danos causados por dois componentes eletrônicos em contato e que geram os chamados curto-circuitos. Então eu posso ter um componente eletrônico e, por exemplo, uma terra, um segmento de terra associado à lataria. Então isso para mim é uma informação importante e que vai gerar uma sobrecarga, vai gerar um curto-circuito, vai gerar uma possível fonte de calor que pode ser a causa do incêndio em veículo. Também, conexões frouxas. Então nós sabemos que toda conexão, assim como acontecia lá na residência, aquela tomada frouxa, aquele fio mal colocado, aquela solda mal feita, vai causar movimento, esse movimento causa atrito, esse atrito causa calor, e esse calor pode se propagar e comprometer a segurança, o comprometimento, o isolamento que essa fiação tem. Então, conexões frouxas, quer sejam em parafusos, quer sejam em emendas, são fontes de calor e são possíveis focos de início de um fogo e que obviamente vai gerar um incêndio, Principalmente, temos que lembrar daquelas partes que estão associadas à bateria de forma direta, que é onde nós vamos ter uma carga muito maior jogada sobre o sistema. A sobrecarga também em sistemas, Então, associados, quando a gente fala em sobrecarga, lembrando que foi colocado lá atrás, na nossa edificação fora do automóvel, sempre que eu tiver um excesso de corrente passando em um determinado segmento, nós vamos ter a questão da sobrecarga. Então, no veículo isso vai acontecer também, na mesma forma. Então, se eu começar a colocar dispositivos de som, então é muito comum, principalmente entre os jovens, eu tenho um equipamento de som original no veículo, aí eu quero ter mais potência, eu quero ter volume mais alto, o que eu faço? Eu vou lá, coloco mais uma bateria de forma auxiliar, eu vou lá, instalo um módulo de potência que tem uma carga extremamente alta e para isso o veículo não foi dimensionado. Ou eu quero mudar, que é um ponto comum, inclusive de aquecimento de causa de incêndio em veículos, a mudança dos sistemas de farol, de lâmpada de farol. Então o sistema elétrico do veículo foi dimensionado para uma carga, para uma corrente. O que acontece? Eu coloco lâmpadas com mais potência para ter mais luminosidade à noite e ser mais claro, eu sobrecarrego o sistema, eu gero problemas. Então todos esses são fatores que vão acontecendo, que as pessoas vão de uma forma às vezes natural, e muitas vezes até inconsciente, sem saber do problema, alterando e que podem causar o que nós chamamos aqui de curtos-circuitos ou de sobrecargas também, dependendo de como elas ocorrem. E obviamente que as sobrecargas, o excesso de calor, vai gerar para nós cenários como esse, que dificultam. Vejam a complexidade de você conseguir identificar numa fiação dessa que queimou toda aonde teve seu início. Mas daí, semelhante ao que acontece lá na edificação, nós vamos percorrer fio por fio, ligação por ligação e procurar os sinais que são deixados quando do uso irregular da eletricidade. No veículo vai ser exatamente a mesma coisa que acontece na edificação. Então eu vou procurar as marcas de queima, os sinais deixados na fiação que vão indicar para mim o que aconteceu exatamente naquele ambiente. E lembrar que todo sinistro, seja ele doloso ou não, deixa um vestígio, às vezes pequeno, ínfimo. Cabe a nós peritos investigar esse vestígio, caracterizá-lo, estudá-lo, classificá-lo e, por fim, traduzir todas as informações que possam aduzir ao fato ocorrido. Somente assim pode-se chegar às reais causas que efetivaram a ocorrência e descobrir, obviamente, a culpa ou não dos envolvidos. E com isso, nós encerramos a nossa aula 5 e vamos para a nossa atividade prática.
Vamos agora dar início à atividade prática e de fechamento da parte de perícia de incêndios. Como atividade prática, procurei trazer para vocês algo que é marcante e é um divisor de águas na parte de normas de segurança contra incêndio e que, obviamente, causou uma grande repercussão em todo o cenário nacional, que é o incêndio ocorrido na Boate Kiss. Então, esse incêndio que ocorreu, que é na cidade de Santa Maria, ele deixou 242 pessoas jovens mortos, além de vários com sequelas. Por que da dimensão da Boate Kiss e por que ele trazer essa informação aqui? Como eu já venho falando ao longo de todas as nossas aulas, o perito ele tem que ter a vivência, ele tem que enxergar, ele tem que conhecer dos grandes acidentes que ocorreram para que sirva inclusive de referência, para que a gente possa ter uma base do que efetivamente acontece, de como se desenvolve o incêndio, de como gera as vítimas e todo um cenário. Por que a Boate Kiss ela é um marco divisor em todo o processo e cabe a gente entender claramente o que aconteceu no processo e, obviamente, entendendo que o processo, a causa desse incêndio, em termos de perícia, ficou muito claro, né? Nós vamos ver ao final, mas o que poderia ser feito e o que foi negligenciado que chegamos a esse cenário. Primeiro, o uso de artefatos pirotécnicos. Então, como é que a gente pode imaginar que num ambiente fechado de pouco mais de 600 metros quadrados, aonde ocorre uma superlotação, uma quantidade grande de pessoas, numa casa noturna, onde naturalmente essas pessoas já estão no seu estado um pouco alterado, consumo de bebida alcoólica, muitas vezes de cigarros. Então, diferente do comportamento que as pessoas têm dentro de uma igreja, por exemplo, e o comportamento que essa mesma pessoa tem numa boate à noite. Então, como é que eu vou colocar o uso de artefatos que geram calor num ambiente fechado com alta densidade de material combustível, né? Então, como relatado, o produtor musical da banda disse ter deixado preparados nas laterais 2 fogos gelados. Então, existem os fogos pirotécnicos normais que nós conhecemos e os fogos gelados. Nós vamos falando e entendendo o processo ao final. Um tipo de fogo que não queima, próprio para ser usado em locais fechados. Em depoimento, a polícia admitiu que o grupo não tinha autorização para utilizá-los. Então veja quantas informações nós trazemos só da utilização dos equipamentos pirotécnicos que vão fazer parte da nosso laudo, da nossa perícia final. Houve uma tentativa de apagar o início do incêndio com uma garrafa de água, né? Então, mostra para nós o despreparo das pessoas que deveriam ser preparadas para uma primeira intervenção no incêndio, né? Advento da Boate Kiss, nós temos o quê? A obrigatoriedade de brigadistas em várias atividades que até então não eram obrigatórias, tanto da formação e emprego local também. Características são características, né, do evento Boate Kiss que mudaram muito as normas de lá para cá. A questão das saídas de emergência, né? Então, considerando os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ABNT, a largura total das saídas da Boate Kiss, considerando a sua estrutura, deveria ser de pelo menos 7 metros. Então, as normas de saídas de emergência, que é um ponto que nós devemos conhecer bem, né? Hoje os corpos de bombeiro possuem normas extremamente extensas e complexas relativas à parte de segurança, tem que ser dominada pelo perito. Então nós devemos saber essas questões, né? Por quê? Porque saídas de emergência fora das especificações são fatos que levam as pessoas a óbito, que dificultam a saída do interior da edificação. Segundo testemunhas, ou seja, depoimentos colhidos no local, só havia uma porta com 2 metros de largura, né? Então uma porta pequena que não atende à capacidade, à demanda de vazão, né, das pessoas que estão no local.
Então sempre nós devemos estar observando, principalmente quando ocorrerem óbitos, né, se essas questões de saídas de emergência foram observadas e se estão atendendo às normas da ABNT. E também cabe aqui uma observação que relativa à parte de segurança contra incêndio, nós não temos uma unificação de normas no Brasil. Então, de estado para estado, existem diferenças de normas. Então, muitas vezes está acostumado a fazer num determinado estado perícia, você vai para outro com aquela informação das normas locais e muitas vezes para aquele ambiente não é correto. No caso, a Boate Kiss em Santa Maria, que é no estado do Rio Grande do Sul, à época, os corpos de bombeiros locais possuíam uma norma, só para nós termos uma dimensão do que acontece, girava em torno de 48 páginas, que norteava a segurança contra incêndio, e na mesma época, por exemplo, no estado do Paraná, nós já tínhamos uma norma de segurança contra incêndio superior a 1000 páginas. Então você vê que são muito diferentes de um estado para outro, hoje um pouco mais uniforme em todos os estados. Segundo testemunhas, entretanto, só havia uma porta de 2 metros, como já foi falado. Por ser uma casa noturna, a Boate Kiss deveria ter pelo menos 2 saídas de emergência. É o que a gente pensa em tudo que a gente faz quando trabalha com segurança, sempre ter um backup, né? Uma saída alternativa, uma rota de fuga alternativa. Então, locais de concentração de público sempre devem ter pelo menos 2 saídas de emergência, independente de normas solicitarem ou não, por uma questão de segurança das pessoas. A questão dos extintores, né? Então também por relatos colhidos no local e por fotos, se lembrarem, é colocado que foi tentado combater um incêndio com uma garrafa de água e em vistoria no local, o que observava? Nós tínhamos um extintor exatamente na parede lateral ao palco e que não foi utilizado, né? Um cenário nada agradável. Testemunhas relatam que alguns seguranças tentaram apagar as chamas no teto da boate com extintores e que os equipamentos não funcionaram. Então tá aí mais uma dica para nós aí do que pode ter acontecido. Um segurança e o vocalista da banda tentaram operar o equipamento que falhou. Então não funcionou, o equipamento falhou. Tudo colhido em depoimentos e que podem ser observados com a vistoria no local, com a inspeção no local. A boate sustenta que contava com todos os equipamentos previsíveis e necessários para o sistema de proteção contra incêndio e pânico. E realmente constava, dentro das normas atuais, naquela época exigidas pelos corpos de bombeiro, a boate estava realmente de acordo. Aí existe também a questão do isolamento acústico, da espuma que era utilizada na boate, né, das pessoas que morrem em incêndios. Nós temos uma grande característica que a grande maioria, elas não morrem queimadas, elas morrem asfixiadas ou intoxicadas pela fumaça. Então o isolamento que era utilizado na Boate Kiss é um material que queimando ele libera gases tóxicos, né? E obviamente isso vai vir a levar vítimas, a causar vítimas aí no processo. Então os tipos de isolamento, material que é construído, se é resistente ao fogo, se é prova de fogo, essas informações eu preciso também constar no meu laudo pericial. Aí de uma maneira aí um pouco mais didática para entendermos esse efeito Boate Kiss, então uma edificação em torno aí de pouco mais de 600 metros quadrados, aonde ao fundo tem palco, banheiros, bares, algumas áreas reservadas, né? Então nada mais complexo e a única saída do ambiente. Então fica claro quando você olha esse cenário, né, se colocar aqui a quantidade de pessoas que estão, sair por uma única saída, num ambiente com fumaça, calor, as pessoas desmaiando, não podia gerar um cenário diferente do que uma grande tragédia. E a tudo isso associado, é claro, o despreparo das equipes de segurança que estavam no local. Por quê? Porque pelas informações também colhidas no local, face à necessidade de pagamento da saída da boate, as equipes de segurança reteram, né, obstruíram a saída das pessoas, isso consta nos relatórios, para que fosse feito o pagamento antes de sair da boate. Então vejam, um comportamento totalmente inadequado aí por um cenário que gerou essa quantidade de vítimas. E para nós finalizarmos esse entendimento e assim
deve ser estudado profundamente pelo perito o que aconteceu dentro da Boate Kiss, porque ela nos dá muitas informações técnicas de perícia, né? Então, mostra que não tinha um plano de incêndio adequado, muitos erros ocorreram, o comportamento das pessoas não foi adequado, enfim, todo o cenário para gerar um grande desastre. E assim finalizamos a atividade prática da nossa aula número 5. Estamos finalizando então a nossa aula número 5, que trata e que finaliza todo o módulo relativo à parte de incêndio. Nós discutimos inicialmente e finalizamos a parte associada à eletricidade, ou seja, os fatores geradores de eletricidade, situações que não devem ser permitidas e como devemos observar, trabalhar e fazer a perícia adequada a esses tópicos, a esses itens que compõem toda a parte elétrica da edificação. E iniciamos e falamos rapidamente também sobre a parte de perícia de incêndio em veículos, onde 6 passos foram detalhados para que pudéssemos aí nortear e ter sempre um ponto de referência para partirmos na perícia de incêndio em veículos, que não diferente do que acontece nas edificações, também tem uma metodologia e alguns passos devem ser seguidos sob o risco de passarmos algumas informações importantes. E nos veículos nos dedicamos a observarmos alguns vestígios que são deixados e, obviamente, todos os danos que podem ser causados pelo curto-circuito. Lembrando que os veículos têm como fonte principal de início do incêndio a parte de alimentação de combustível e a parte associada à energia, a parte elétrica. Então nós vamos sempre focar e observar esses 2 pontos que com certeza vai ser achado a origem e a causa do nosso incêndio. E com essa aula de número 5 nós encerramos a parte de perícia em incêndios e vamos partir para um novo tópico.